federal, vale trazer alguns pontos sobre a eleição americana. Primeiramente, eu acho que os eleitores norte-americanos vão ter que rever os métodos de seus institutos de pesquisa, porque, de fato, esses institutos vendiam uma disputa muito mais acirrada do que foi. Mas o que me chama a atenção também é que os setores mais conservadores, dessa vez, não contestam o resultado das urnas. Rapidinho, antes do número oficial ser alcançado para ser presidente escolhido presidente, né, eleito presidente, a direita já comemorava, sem contestar as urnas, sem nada do tipo, sem dizer que um condenado estava sendo eleito. Não sei se vocês se lembram, mas em maio o Trump foi considerado culpado por falsificar documentos para encobrir um suborno para silenciar uma atriz pornô antes das eleições de 2016. Os advogados de Trump agiram ali, cuidaram para que ele permanecesse fora das grades durante a eleição. Depois de uma batalha judicial, o juiz que supervisionava o caso emitiu uma decisão em setembro, agora, adiando a sentença para depois da eleição, citando o que seria o período excepcional, que é esse período da disputa, mas agora com o resultado, essa história fica para depois. Com certeza Trump vai assumir, vai ter mais 4 anos à frente dos Estados Unidos. Uma das primeiras manifestações foi do premier Benjamin Netanyahu. Eu não sou otimista, eu não acho que o Trump vai ajudar a pôr um fim nessa guerra, eu acho que ele vai botar mais fogo. Ele é muito mais próximo de Netanyahu do que Biden, e a gente sabe que nos Estados Unidos não tem disputa esquerda e direita, né? Os democratas, eles não são esquerda. A gente pode dizer que, no máximo, uma centro-esquerda. Então, historicamente, existe uma aliança entre Estados Unidos e Israel, seja o presidente que for que ocupe a cadeira. Mas eu chamo a atenção também para o pragmatismo do presidente Lula. Ele publicou nas redes sociais um tweet que diz o seguinte: meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve sempre ser respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo. Fontes do Planalto me disseram ainda que uma carta, né, mais protocolar, digamos assim, já será destinada ainda nessa manhã pela Embaixada dos Estados Unidos. O Planalto passa para a Embaixada dos Estados Unidos para que chegue às mãos do presidente eleito Donald Trump. Os assessores do presidente Lula não descartam um telefonema. Na verdade, o Brasil vai tentar agir com o pragmatismo de sempre, né? Tentar, apesar das diferenças ideológicas, manter as relações comerciais. A gente está falando, afinal de contas, de uma relação de 200 anos, né, pelo menos, de relações entre os dois países, e o Brasil deve seguir nesta linha. A gente pode citar, por exemplo, o Javier Milei, presidente da Argentina, que durante a eleição falou um monte de bobeira, falou um monte de asneira, mas quando sentou para ser o presidente da Argentina, a relação comercial com o Brasil tem sido tocada de forma pragmática. Mas há uma questão aí que gerou até um certo burburinho dentro do Palácio do Planalto, que o presidente Lula, de fato, eu acho que ele errou ao declarar apoio aberto à disputa, né, a presidência, a vice-presidente Kamala Harris, né? A vice, ela, obviamente, Lula é mais simpático a ela, mas ele deixou isso muito escancarado essa semana, e isso foi identificado até por assessores de Lula como um erro. Tem até uma fala importante do professor Leonardo Trevisan sobre isso, professor de Relações Internacionais, e eu vou trazer uma análise que ele fez a quente hoje de manhã na Band News FM. Vou trazer um trechinho do que ele disse. O que Trump vai significar para nós, né? Quando nós olhamos para o quadro de 2023, principalmente em valor, a economia, as exportações brasileiras subiram 10,8% para os Estados Unidos. Quando nós olhamos para a quantidade exportada, subiu 13%.
Em outras palavras, o Brasil recuperou espaço na poderosa economia norte-americana. Esse é o risco. Trump está deixando muito claro que os governos que não são, vamos dizer desta forma, muito amigos dele, ele vai mexer nas tarifas de importação. De início, ele já prometeu que ele vai taxar todos os estrangeiros em 10%. E vai taxar conforme a afinidade com os Estados Unidos ou não, conforme, abre aspas, comportamento de cada país, ele vai colocar taxas maiores. Vou dar um exemplo concreto. Ele já avisou, se o México continuar a permitir a passagem de imigrantes, ele vai colocar uma tarifa para o México de 25%. É isto que preocupa quando nós olhamos para que o governo brasileiro teve uma atitude talvez um pouco apressada de fazer uma comunicação de apoio absoluto à Kamala Harris. Essa situação talvez não era mais aconselhável. É isso, na avaliação do Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais, o presidente errou até essa avaliação dentro do governo, que ele não deveria, de fato, ter manifestado tanto apoio assim a Kamala Harris, mas agora o discurso é outro, valorizar a relação que existe entre os dois países, deixar de lado as diferenças ideológicas, nem entrar em pautas de costumes, pautas que geram atrito entre as duas formas de pensar, Trump e Lula, trabalhar sistematicamente. Né? O ex-presidente Bolsonaro, ele me mandou uma mensagem de manhã, acredito que ele tenha mandado para quem está na lista de transmissão dele, que ele diz o seguinte: obrigado, meu Deus, parabéns, Donald Trump, e ele cita um versículo bíblico, Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e ele assina essa mensagem como Jair Bolsonaro. Lembrando que Bolsonaro demorou mais de 30 dias para reconhecer a vitória do Joe Biden. Lula, ele demorou algumas horas, então a gente percebe uma diferença importante, significativa entre os dois presidentes. Por mais que a direita também festeje a vitória de Donald Trump, há uma diferença e o reflexo que isso pode ter aqui no Brasil. Lembrando que Bolsonaro está inelegível, ele não pode concorrer, pelo menos a preço de hoje, às eleições de 2026. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele deu uma entrevista agora há pouquinho, chegando no Ministério da Fazenda, e ele foi perguntado sobre a vitória de Donald Trump, que isso reflete para o Brasil, e ele lembrou isso que eu trouxe agora há pouco, que uma coisa é o discurso da campanha, outra coisa é o que virá a acontecer, mais ou menos como que foi com o Javier Milei. Vamos ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Veja bem, primeiro assim, na campanha foram ditas muitas coisas que causam apreensão, não no Brasil, no mundo inteiro. Causam apreensão nos mercados emergentes, causam apreensão nos países endividados, na Europa. Então, o dia amanheceu no mundo, o dia amanheceu mais tenso, em função do que foi dito na campanha. Mas entre o que foi dito e o que vai ser feito, nós sabemos que isso já aconteceu no passado, né? É isso, essa é a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Com você, Thalita. Valeu. E vou